Boa noite. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Não estou conseguindo te ouvir. Tá melhor? Melhor sim. Boa noite. Oi. É sempre assim, é na emoção. Primeira vez, emoção. Vamos lá. Olá, Mundo Jovem entrou agora. Seja bem-vinda. Bom, hoje é minha primeira live, né? Convidei a nossa amiga Flavinha. E a gente vai começar o estudo desse livro aqui, de Meimei, Palavras do Coração. E eu vou fazer uma leitura aqui. O nome do capítulo é Aprendizado, né? Aí eu vou esperar o pessoal entrando aí. A Luísa entrou. Rosângela, boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo a Luísa também. Vamos começar. Posso começar a ler? Vou começar. Pode? Aprendizado. Estuda as ciências e filosofias, artes e idiomas. Para isso, gasta as forças e tempo. Escuta. O amor de Jesus nos traçou por estrada de redenção. Pode ser igualmente adquirido em exercício disciplinar. Esforcemo-nos por alcançá-lo. Os instrutores são os nossos próprios semelhantes. Alguns te procuram, são aqueles que te desconsideram ou te agridem, por vezes inconscientemente, junto dos quais é possível aprender compreensão e tolerância, desprendimento e perdão. Bom, até esse trecho aqui fala que a gente, quando faz algum trabalho, algum tipo de serviço, né, sempre existem algumas pessoas que nos procuram, nos ofendem, né, tem aquelas pessoas que a gente não simpatiza muito, e só quando a gente procura, a gente fala coisas que a gente não gosta, ou puxa pelo tapete, fala por trás, fala mal, né? E o que a gente deve fazer nesse momento? A gente deve entender que que essa pessoa que está nos ofendendo, que está falando mal pra gente, ela é uma pessoa que não é muito feliz, porque quando você tenta falar alguma coisa de alguém que você não, às vezes você não tem, né? Essa pessoa não é feliz. Então, o que a gente deve fazer é o contrário, não deve agir da mesma forma, né? A gente deve ter tolerância, deve aprender a perdoar, porque perdão é uma coisa bem difícil de fazer, né? Então, a gente tem que começar a aprender uma escadinha, não é de um dia para o outro. Vou continuar aqui. Tá bom. Alguns outros, pode falar. Quer falar alguma coisa? Não, falei, tá bom. Mas se quiser Pode falar, continuar. falar alguma coisa, certo? Pode falar. Tá bom, tá bom. Alguns outros precisas buscar. São aqueles companheiros a quem devemos amparo, habitualmente domiciliados na enfermidade ou na penúria, no regaço frio da noite ou em ruínas, abandonadas. Vai ao encontro desses, dá-lhes algo da posse ou da migalha que te servem de apoio à existência, mas deixar-lhes a tua dádiva iluminada com teu próprio amor. A maneira do sol, cuja luz te assegura a vida, sem te pedir reconhecimento. Aqui já fala de outro lado. É para a gente ir, de vez da gente tomar a posição de criticar, a gente ir ajudar essas pessoas, porque, como eu falei antes, as pessoas estão adoecidas por dentro, o coração está adoecido, né? Então, a gente não deve criticar da mesma forma, a gente deve ir atrás, perguntar, você está bem, está precisando de algo, o que a pessoa está passando, às vezes é um problema que a pessoa está passando e a gente julga
já critica a pessoa, né? Não sabe nem o que ela está passando, se alguém perdeu alguém da família, ou está passando por algum problema financeiro, a gente não sabe, né? Então, a gente deve buscar essas pessoas e perguntar, está precisando de alguma ajuda, quer um abraço, quer uma palavra? Às vezes é um bom dia, né? Já melhora o dia da pessoa. Continuando, quer falar alguma coisa? Eu acho que... Vou falar então, já que você falou, vamos lá. Eu acho que o aprendizado, ele acaba vindo de todas as maneiras, né? Quando a gente está... a gente está aqui na Terra, né, encarnados para aprendermos. Então, o que diz muito a gente precisa buscar esse aprendizado quanto antes aqui, porque aqui é o campo, aqui é o lugar, né, para aprender. Então, igual você falou, primeiro o texto falou para as pessoas, né, que acabam te procurando e muitas vezes não correspondendo a um sentimento que você dá, ao trabalho que você fez, né, isso também é um aprendizado para a gente, né. Somos todos aprendizes aqui, né? Estamos sempre aprendendo com alguma coisa, nada é perdido, né? E o segundo ponto, você falou da questão de estender a mão, né, da gente, na verdade, até quem faz o trabalho voluntário, né, eu participo já na casa que eu frequento já há algum tempo do trabalho voluntário, de distribuição de cestas básicas, e na verdade quem aprende, na verdade, somos nós, trabalhadores. Então tem as pessoas lá que vão buscar a cesta, né, as famílias levam as crianças, eu fico mais com as crianças, mas quem acaba aprendendo, quem leva a lição, somos nós. Então a gente está sempre aprendendo. Pode continuar. Não quero atrapalhar, não. Nada. Não delongues o aprendizado. A matrícula é de livre acesso. Entretanto, existe uma condição para o êxito. Auxilia e perdoa sem falar disso a ninguém, né? O silêncio é a base da didática do amor, porque em todas as aulas, embora, por vezes, diante de muita gente, estarás profundamente em ti e dialogando contigo na presença de Deus. Ou seja, a gente tem que procurar ter aquele momento. Por exemplo, a gente, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano, mas você não está sendo verdadeiro. Às vezes você fala por falar. Mas quando você dorme, você acaba o dia, quando você vai dormir, deitar, você vai ver que a sua consciência vai dizer que você não foi verdadeiro, né? Ali é você e Deus, você tem que fazer a sua parte, tem que ir atrás, tem que fazer tudo o que você fizer com o coração, né? Que não adianta você ir atrás de alguém para fingir que é amigo, que às vezes você quer mais o mal do que o bem dela, né? Você tem que fazer todo o trabalho que você for atrás, qualquer tipo de trabalho, dentro de casa, em ambiente empresarial, né? Em qualquer lugar. Você tem que fazer com seu coração e sua boa vontade, né? Porque mesmo a gente fazendo tudo errado, assim, tudo escondido, na verdade não é escondido, porque a gente está sendo assistido o tempo todo, sendo espíritos superiores ou não. Se for atitude ruim, provavelmente as companhias não vão ser muito legais, infelizmente. Mas a nossa consciência tem que buscar atitudes boas, porque a gente com certeza vai atrair companhias boas, o nosso guia espiritual vai sorrir mais, vai ficar mais feliz conosco. A gente vai dar mais abertura às inspirações, vai dar mais abertura a atitudes melhores, a palavras melhores, até o filtro, quando a gente, sem querer pensar alguma coisa ruim, o filtro vai ser bem melhor, porque a gente vai estar recebendo boas vibrações, né? Então, a lição do livro aqui, no resumo, né? Diz pra gente ser verdadeiro com a gente mesmo e buscar outras pessoas com boa vontade e amor, querer gostar mesmo de querer o bem de outra pessoa. Porque hoje em dia a gente julga muito quando a gente vê alguém na rua. A gente já olha com outros olhos, com maus olhos. Nem pergunta se ela tá bem, ela tá mal vestida, aí já faz cara feia. Ah, que fulano você quer? Mas não sabe da vida dela. Não sabe do que ela tá passando, do que ela tá passando dentro de casa, né? Do que ela tá passando aqui dentro, o coração dela como tá, a gente não sabe. Então, o que a gente deve fazer? De vez de criticar, a gente tem que procurar saber. Tu tá bem? Quer um abraço? Quer uma água? Quer um bom dia? Né? Assim, resumindo, pelo menos, o que eu entendi dessa lição, da lição de hoje, né? É isso. Aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa.
Não, é perfeito, acho que muito bem colocadas as suas reflexões, né? E eu acho que é a maior lição que a gente tem, né? Que é a lição de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente muitas vezes tem todo esse conhecimento, né? Que nós somos criados como espíritos ignorantes, né? Viemos aqui e com as provas, com os aprendizados e a partir também do nosso livre-arbítrio, a gente acaba escolhendo o caminho do bem ou o caminho, né, do mal, que seria, nesse caso, não há o conhecimento, o mal é sempre a ausência do bem, né? Até que um dia se entenda que o bem é o caminho, porque essa é a direção. Então, e muito assim, eu penso em relação a esse aprendizado, e a Meimei coloca muito bem nesse texto, né, Babi? Porque ela fala da prática. Ela fala em praticar o que você aprende. Ela começa falando das lições, matérias, escola, e aí, por fim, você tem que praticar, né? Não delongues o aprendizado. Então, muitas vezes aqui, eu mesmo em estudo, né? Que eu ainda estou na escola, como a gente já conversou, e a professora fala, você não precisa ter o conhecimento, ter toda a bagagem que o Divaldo tem, o Haroldo, tantos outros palestrantes maravilhosos que a gente tem por aí, a gente aprende tanto, a gente não precisa ter esse conhecimento, tudo isso, para começar a divulgar, para começar a fazer o bem, mesmo que seja dentro da doutrina, divulgando o canal, como você está fazendo, como eu comecei também agora, né? E a gente vai se unindo nessa corrente de luz, e isso vai iluminando, ilumina aí onde você está no Recife, ilumina aqui em São Paulo, e isso vai tomando assim uma proporção que cada um está com uma luzinha no lugar do país. E esse é o bem maior, né? É o progresso da nossa nação, o progresso moral nosso, né? Que a gente está buscando por fim. Então, gostei muito desse primeiro texto da Meimei, achei muito legal mesmo. Agradeço também o convite de você ter me chamado para participar hoje. Fiquei muito feliz, embora eu tenha só umas lives, pouquinhas lives a mais que você, assim, comecei agora também, mas a gente vai aprendendo muito uma com a outra, e é muito boa essa troca. Igual o João tá falando aqui nos comentários, que, né, nós duas somos tomadas, né, tomadinhas do grupo da Carol Oliveira, Meninas Espíritas, e a gente acaba sendo inspirado por ela, pelo trabalho dela e todo bem, né, que traz para o nosso coração ouvir essas lives. Então, o que a gente mais quer mesmo é divulgar, né, conseguir espalhar todo esse amor. E Então, tem só tenho a agradecer. Obrigada. E tem um trechinho aqui no final de cada capítulo relacionado à lição, né? Vou ler aqui. Cede um minuto do tempo de que disponhas ou algo do que possuis para diminuir o frio da penúria e a febre da aflição. Nessa imensa vereda descobrirás pequeninos abandonados, aos quais estenderás o agasalho da esperança. Esses são os dois tópicozinhos que tem sempre no final do livro, de cada capítulo aqui, como se fosse um resuminho da lição, né, do que a gente deve fazer, das atitudes que a gente deve tomar. E eu gostaria de falar um pouco sobre Meimei. Eu acho que, não sei se alguém conhece, assim, deve conhecer, mas eu posso falar um pouco sobre ela, né, do nome dela, de onde ela nasceu, quando é que ela desencarnou. Ela nasceu dia 22 de outubro de 1922, e o nome de batismo dela é Irma Castro, né? Ela, estava lendo aqui no... Pode falar. Eu falei, concordei. E no início desse livro, fala um pouco sobre a história dela, como é que ela foi criada, de onde ela veio, né? E no livro fala que ela era uma pessoa muito comunicativa, era uma criança muito espirituosa, espontânea, alegre. A família gostava muito de conviver com ela. Ela buscava coisas novas, ela tinha muita iniciativa, né? E ela tinha muita empatia com as pessoas. Ela sempre buscava essas pessoas, como falou dessa lição agora. Ela buscava essas pessoas, procurava acalentar com algum dinheiro, alguma comida, algum abraço, uma palavra. Ela sempre ia fazer isso, né? Por iniciativa dela mesma. Aí depois fala que depois de um tempo ela conheceu o esposo dela, chamado Arnaldo Rocha, né? Ela se casou de 22 anos, bem novinha, eu também casei bem novinha já.
quem Eu não sabe. também. E eles dois tinham um convívio muito bonito, muito harmonioso. Um ajudava o outro, era recíproco, tinha muita empatia os dois. E ao longo do tempo do casamento, ela começou a ter uns problemas de saúde, muitos problemas, né? E, infelizmente, apesar do esposo estar do lado dela, ajudando ela, dando força, tentando ajustar os problemas, né, do corpo dela, infelizmente ela desencarnou dia 1º de outubro de 1946. Infelizmente ela foi para o plano espiritual, voltou, né, para casa. Aí depois de um tempo lá, ela se recuperou, foi estudar, foi se recuperar dos problemas que ela tinha no espírito, né, das doenças que ela tinha. Aí ela veio se comunicar com o Chico Xavier, né? Através de suas psicografias. Depois que ela veio estudada, já esclarecida, e ajudada pela espiritualidade, ela já veio se comunicar, né? Com o Chico Xavier, através de Chico Xavier. E esse nome Meimei veio de um nome que o marido dela, Arnaldo, deu com o maior carinho. É como se fosse um apelido, um nomezinho carinhoso que ele deu para ela. Meimei. É o resuminho do livrinho aqui, de um pouco da história dela, né? De como ela viveu. Era uma pessoa muito empática, muito espontânea, né? E muito bonita também, porque a foto dela é uma menina bonita. Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Acho que essa parte da Meimei a gente entendeu, dá uma boa explicação, assim, né, para entender. Eu fiquei pensando aqui, Babi, que ela fala no final, né, cede 1 minuto do seu tempo que dispõe para diminuir o frio da penúria e a febre da aflição. Não está falando para todo o tempo que você tem, é 1 minuto. Olha como a gente pode fazer a diferença, né? E ela com esse trabalho, né, com todo esse cuidado, essa empatia que ela tem, e realmente, né, se cada um dispor de 1 minuto, como a gente pode auxiliar alguém, né, ao invés de, igual você falou no começo, julgar, falar mal, colocar uma pessoa para baixo, né, deixar triste, se você pensar, né, e seguir esse conselho dela, né, que bem que faria. Muito lindo, eu adoro a Meimei também, e ela é puro amor. Assim como falaram aqui, significa amor puro. Acho que tem bastante gente comentando, viu? Mãe, eu vou até olhar aqui. Foi mamãe que comentou. Vou olhar aqui. Sejam bem-vindos todos. Deixa eu olhar o início aqui, porque tem muita gente falando. Mamãe entrou. Bem-vinda, Rosângela. Minha irmã também, Beatriz, aqui. Mamãe dando boa noite. Meu esposo também, Neto, aqui. Cadê? Vê se tem alguém. Esse é o tio Aloysio, né? O nosso tio que sempre nos ajuda aqui. Querido amigo. Boa noite, João Carlos, né? Que é um companheiro da gente uma tomada também, né? Do grupo lá. Sim. Carolzinha. Aloysio, que Jesus esteja junto com vocês nessas reflexões de muita paz e muita luz, com certeza. Com certeza eu vou continuar, a espiritualidade vai me ajudar a continuar, né, nessas lives, porque além de ser benéfico para outras pessoas, principalmente para a gente, né, que a gente se autorreflexiona, né, se autoanalisa. Aí mamãe me dando parabéns, obrigado, mamãe. Somos todos aprendizes nessa escola chamada vida, com certeza. A pessoa que às vezes diz, eu sei de tudo, mas não sabe de nada. Até no plano espiritual não sabe. Tá aprendendo ainda. Bem-vindos, João. Nossa, Babi, eu vou te falar que eu pensei nisso. Sabia? Quando a gente conversou para falar desse tema e que eu li a primeira vez o texto, eu lembrei de uma coisa que eu passei e eu até falei para meu marido, eu falei, acho que eu vou contar o que aconteceu. Aí eu tava aqui, não sei se eu conto, se eu não conto, e olha só, aí veio agora a oportunidade. É uma coisa que passou comigo, na verdade, né? E eu achei legal compartilhar esse negócio de você falar que sabe tudo, né? Muitas vezes a gente tem medo, tem vergonha, e desde pequeno a gente fica com medo. O professor fala, tem uma dúvida, né? Tá com dúvida? Alguém tem dúvida? Ninguém quer levantar a mão. Né? Ninguém quer falar que não sabe. E a gente fica com isso na cabeça. A gente cresce achando, né,
que vai ter vergonha, que alguém vai falar alguma coisa. E aí, olha só, né? Quando eu tinha 19 anos, eu fui estagiar, a primeira empresa que eu acabei estagiando na área que eu trabalho até hoje, né? E eu lembro que eu cheguei lá e estava aprendendo ainda as coisas, estava no segundo ano da faculdade, né? Eu trabalhei na área financeira, então tem alguns termos técnicos ali que às vezes a gente sabe meio por cima. E aí, a analista lá que cuidava da área, né, que estava me ensinando as coisas, ela falou para mim, Flávia, você sabe o que é tal coisa? E me falou. Aí eu falei assim, eu sei. E não falei mais nada. Olha a falha de comunicação. E aí ela, tá bom. E não falou mais nada. Eu falei, nossa, era uma coisa que eu queria aprender tanto. E eu não tinha dúvidas ainda, eu sabia que ela podia me falar, né? E aí eu aprendi a não falar que eu sei, mesmo que eu saiba alguma coisa, né? Eu sempre falo, olha, sei um pouquinho, você pode me falar um pouquinho mais, né? Explicar, porque às vezes... acho que é cachorro. É o cachorrinho. E aí, a partir desse momento, e ela pensou do lado... Depois eu conversei com ela, depois de um tempo, né? Porque falei, olha, né? Aí chegou uma segunda oportunidade, ela falou, você falou que já sabe. Aí eu falei, não é assim. Ela, não, porque você falou assim que você já sabia, achei que você não tinha interesse. Você não estava querendo saber mais, né? Ela sentiu que eu não estava buscando saber mais. Eu falei, não, peço desculpa, quero sim, tal. Mas eu aprendi até aí, tanto que eu levo até hoje. Pra não falar que eu sei que eu sei, né? Simplesmente a maneira que a gente comunica e, né, pessoalmente já dá problema, pela internet dá mais problema ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? De falar o que a gente não sabe, o que a gente pode sempre aprender. Sempre tem algo a aprender com o outro, né? E eu acabei contando essa história porque você falou. E a primeira coisa que eu tinha pensado em falar, olha... E tudo que a gente fala, pensa, né, e age é responsabilidade da gente, porque... principalmente na internet, porque tem pessoas que às vezes se inspiram em você, às vezes você passa uma coisa que ele acha que é verdade, mas não é. Então você tem que... E outra, aqui que a gente tá falando aqui, a gente tem que começar a agir em casa também, aqui em casa, porque a gente tá falando aqui em casa a gente tem que começar a trabalhar. Vamos ver as mensagens aqui. As tomadas iluminando a noite na net, João Carlos falou. Rosângela falou, seja bem-vinda. Vocês são os amores, obrigada. Você que é um amor também. Minha mãe falou. Todos nós dessa corrente de amor. Meimei significa amor puro. Ela adora Meimei. Na verdade, ela emprestou o livro para mim, né? Para eu ler. João Carlos, o nome é de origem chinesa, mas infelizmente não lembro o significado. Eu também não lembro muita coisa, não. Seja bem-vindo, Espiritismo. Hilson Senna, seja bem-vindo. Medita Zen também, seja bem-vindo. E Gurizada também tá aqui, o Anderson, né? Que chegou atrasado, tá dizendo que chegou atrasado já. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Eu sei que a gente é bonita. O Hilson falou, quanto mais estudo, mais sei que nada sei. Com certeza, eu sei que nada sei. A gente estuda, mas a gente tá sempre aprendendo, né? A gente sabe tudo, mas não sabe de nada. Sabe de nada. Minha irmã falou verdade, acho que ela concordou com alguma coisa aqui. E a Luísa, adorando vocês participando juntas, aguardando absurdamente a minha participação na próxima quinta-feira. Sim, ele vai participar quinta-feira agora, no mesmo horário. Na verdade, eu vou até avisar no finalzinho, vou até olhar o horário aqui. Vai ser dia de sábado, terça e quinta, as minhas lives aqui, às 19 horas, né? Por enquanto vai ser esses dias para eu me organizando, daqui a pouco eu coloco mais, depois de um tempinho eu coloco mais dias, né? Para ficar melhor. Pronto. Eu acho que, cadê reforma? Seja bem-vinda. Cadê se tem mais alguém? Pronto, só essas pessoas mesmo. Então, eu queria agradecer muito a vocês, porque, assim, eu nunca fiz live na minha vida, primeira vez, né? Então, essa semana eu vim refletindo muito, me orando, né?
e pedindo auxílio à espiritualidade, meu guia espiritual, para... Eu sabia que ia dar certo, certo? Mas a gente fica com um pouco de receio ainda, insegurança, vou falar o que. Mas tá fluindo aqui, já tá acabando, né? Passa rápido. Então, Deu certo já. você tirou a ideia, eu antigamente eu tinha vergonha de falar com alguém, na verdade. E hoje, ó, tô aqui, né? Então, graças a Deus, eu consegui superar muita coisa em relação à timidez. Eu era muito tímida. Mas, enfim. Águas passadas. Hoje eu tô melhor, tô bem melhor, graças a Deus. Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui presente, né? Que Jesus abençoe todos vocês. Jesus abençoe a nossa amiga Flavinha também, que ela durma bem. A Luísio, foi show. Parabéns pela iniciativa. Todos nós, né? Cada um com uma iniciativa boa, que a gente, todos nós aqui da turminha aqui, continue fazendo as lives com muito amor no coração, muita boa vontade, né? E muito ânimo, porque tem dia que a gente não acorda bem, né? Mas a gente tem que sempre olhar para frente. Somos todos um, com certeza. Jesus, do GG, como o Carol fala, né? Jesus, está sempre do lado. Obrigada, É isso aí. parabéns pela live. Obrigada, gente. Que vocês durmam com Jesus, né? Acordem bem amanhã. E que amanhã seja um dia bom para vocês, certo? E assim, eu queria sugerir, na verdade não é uma prece, né? Só uma mentalização, só antes de terminar. Quer fazer uma precezinha, algumas palavras? Pode fazer. Você já pensou em fazer alguma coisa? Que Vou. para mim é novidade. Assim, é só para terminar mesmo. Vamos lá, quem tiver presente, vamos fechar os olhos, né? E mentalizar Jesus do nosso lado, sorrindo, nos abraçando, e que a gente nunca perca o ânimo, nunca perca a alegria de viver, e que amanhã a gente seja melhor que hoje, que amanhã a gente seja uma pessoa mais firme, mais forte, né? E que a espiritualidade continue nos guiando, nos abençoando, nossa mente, nosso coração e nossas palavras. E que a gente pôr em prática o que a gente falou aqui hoje, né? Amanhã, qualquer dia. Ao passar dos dias, a gente consiga colocar em prática tudo que a gente falou hoje aqui. Que assim seja. Então, aí, a próxima live vai ser terça-feira agora, que vem às 19 horas de novamente, e continuando com o livro de Meimei, que é o segundo capítulo, né? É terça e quinta às 19 horas, sábado, terça e quinta, às 19 horas, mesmo horário, para não ficar bagunçado. É o horário que eu tô mais livre, tô mais tranquila para fazer live. E aí, obrigada a vocês, obrigada Flavinha, boa noite, vai descansar com seu filho, seu esposo, né? Estaremos lá então, terça, quinta e sábado, né? Isso. Beleza, muito bom, obrigada. Boa noite para você também, Babi, gratidão. Beijo, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.